Olá! No vídeo de hoje vamos tratar de possíveis prisões arbitrárias ilegais. Elas existem? Podem estar se processando Brasil afora? Bom, primeiramente gostaria que todos vocês se inscrevessem no canal. Se gostarem, dê o seu like, compartilhasse e fizesse os comentários que entendam pertinentes. Não é? Esse vídeo de hoje se dá tendo em vista que durante a vigência da Constituição de 1967 havia muitas reclamações de prisões arbitrárias, ilegais, que não obedeciam os termos da lei, não estavam conforme os termos da lei. Se dizia então que era um regime arbitrário. E hoje, isso acontece? Bom, eu vou narrar aqui um caso hipotético, né? E qualquer semelhança é mera coincidência, para que possamos analisar se essa prisão é arbitrária e se há casos semelhantes a esse que possam ser enquadrados na mesma situação. Eu vou relatar o caso então. 2 militares em serviço comparecem à delegacia conduzindo o indivíduo com certa quantidade de droga. E aí apresentam o seu relatório a respeito do caso. E o relatório diz o seguinte: nesta data, recebemos uma denúncia anônima de que na rua X, número 10, do bairro Y, há um indivíduo trajando camisa branca, calça preta, tênis azul. E esse indivíduo ele está ali na região fazendo tráfico de entorpecentes. Prosseguimos no patrulhamento ostensivo e ao chegarmos no local, encontramos o referido indivíduo que, ao avistar a viatura, estando sentado na calçada em frente ao portão, correu para dentro de sua residência e foi perseguido, preso, e ao revistarmos o local encontramos certa quantidade de entorpecentes que arrecadamos e fazemos a apresentação neste momento. Muito bem. O delegado, de posse dessas informações, decide lavrar o auto de prisão em flagrante. No auto de prisão em flagrante, então, ele ouve o condutor, que é o militar que assinou o boletim de ocorrência, ouve o outro militar, ouve o condutor que assinou o boletim de ocorrência, e esse condutor é ouvido na condição de condutor e primeira testemunha. Certo? E aí, em seguida, ele ouve o outro policial envolvido na prisão na condição de segunda testemunha. Muito bem. Pode ouvir o conduzido. Se ele quiser falar, ele não é obrigado a falar, ele pode se reservar o direito de prestar seu depoimento só na presença do magistrado. Muito bem. Aí, esse auto de prisão em flagrante é encaminhado à justiça. Lá, o juiz recebe, examina e converte a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Nessa circunstância, o indivíduo fica preso 1 ano e meio, e ao final é absolvido. Só por esta circunstância da absolvição, ele poderia ser considerado inocente? Então ele seria um inocente que ficou preso por mais de ano no cárcere? Não, isso só não seria suficiente para ele ser considerado inocente, porque você tem que analisar diversas circunstâncias. Então vamos analisar as circunstâncias. Vamos começar pela conduta dos militares. Primeiro, a Constituição veda o anonimato. Segundo, o militar não tem competência para apurar ilícito penal, quiçá o tráfico de entorpecente. Correto? Então ele não tem essa competência constitucional de apurar a infração penal. E o que ele fez, muito embora tenha aqui no nosso relato disfarçado a sua investigação, dizendo que prosseguiu em policiamento ostensivo exatamente para o local onde houve a denúncia, né? E ele lá então procedeu como se policial civil fosse apurando uma infração penal. Correto? Ao levar, então veja que no nascimento da situação já temos duas situações que podem ser questionadas. Na sequência dos fatos, nós vamos aqui então verificar a conduta da autoridade policial, se ela laborou corretamente ou não. Então vamos ver da prisão em flagrante. Quais são os requisitos necessários para se ter uma prisão em flagrante? Diz aqui no artigo 304, que é o capítulo 2 do Código de Processo Penal, que é da prisão em flagrante. O artigo 304, ele narra exatamente o que tem que ocorrer no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Vamos lá. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Então ele ouve o condutor, né? E ele assina como condutor e ele dá os recibos, aí é procedimento administrativo previsto no Código de Processo Penal. E entrega para ele, ele está liberado. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que acompanharem. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem. As testemunhas o acompanham. Então, ele não é condutor e primeira testemunha, ele é condutor. E as testemunhas o acompanham. Então, testemunhas está no plural. Tem que ser, no mínimo, 2. Muito bem. Eu acompanho. E ao final, interrogatório do acusado. Certo? Colhe as respectivas assinaturas e lavrando a autoridade, afinal, o auto. Ela lavra o auto de prisão em flagrante. Muito bem. Então, o que é necessário para você ter o auto de prisão em flagrante? Um condutor, no mínimo 2 testemunhas, que não é o condutor, não pode, testemunhas que o acompanham. Ele não pode acompanhar ele próprio. Ele é o que vai prestar
contas da sua atuação junto ao Poder Judiciário. Correto? Então, ele não é testemunha, ele é o condutor. Muito bem. E a segunda testemunha, o PM que assinou como segunda testemunha? Ele também não é segunda testemunha. Ele é envolvido na ocorrência, também presta conta dos seus atos, como agente da autoridade. Isso é uma questão muito simples de se verificar aqui no texto legal. Então, são essas circunstâncias exigidas para que o auto de prisão em flagrante seja tido como legal e ele possibilite efetivamente o encarceramento de alguém. Ele tem que estar conforme a legislação. Não pode ser de qualquer jeito para eu botar um cidadão na cadeia. Muito bem, mas se o condutor não conseguiu arrolar nenhuma testemunha no local, não pode ser feito flagrante? Pode. Então vamos aqui o parágrafo 2º do mesmo artigo. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas neste caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, no caso do condutor não ter testemunha, ele não pode funcionar como testemunha dele mesmo. O colega dele que ajudou na prisão também não é testemunha. Eles são os 2 condutores. Os 2 são condutores. E a autoridade poderá lavrar o flagrante, mas 2 pessoas têm que estar lá na delegacia no momento em que o preso for apresentado, onde o condutor narra de sua prisão em flagrante. E elas serão ouvidas, e neste caso, elas são caracterizadas na linguagem policial como testemunhas de apresentação. Elas não são testemunhas de nada, só de que o conduzido foi apresentado por aquele policial, narrando que o prendeu em flagrante em razão dos fatos tais. Só isso. Esse auto de prisão em flagrante também é legal. Ele é válido. Ele pode sustentar o encarceramento do indivíduo, porque a autoridade, julgado procedente aquelas informações colhidas no auto de prisão em flagrante, pode mandar encarcerar o indivíduo e apresentá-lo ao juiz das garantias. Caso contrário, a própria autoridade manda liberar o conduzido, servindo as informações para instruir uma investigação policial iniciada de forma correta, que é a apuração da infração penal. A apuração da infração penal é a investigação da infração penal, é a mesma coisa. Correto? Bom, esse auto de prisão em flagrante que não atende os requisitos da lei, não está conforme disposições do Código de Processo Penal, ele é encaminhado ao juiz das garantias. E esse juiz das garantias, segundo o artigo 3º-B do Código de Processo Penal, é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. O que é a investigação criminal nesse caso aqui? É a apuração da infração penal. Ele é o responsável pelo controle da legalidade desta apuração, desde
do seu nascimento, como ela se deu. Desde o início, quando o militar recebeu a denúncia anônima e não se reportou à autoridade competente para informar da denúncia anônima para que a apuração da infração penal se desse de forma legal. Ele também vai receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão. O controle da legalidade da prisão não é só o momento em que o policial encontra a pessoa lá e o prende. Não, é da lavratura de todos os termos que tem que estar conforme a legislação. O que é que nós temos visto, que eu esqueci de relatar, não sei se esqueci, mas vou falar agora. Quando o juiz recebe esse auto de prisão em flagrante, ele o converte em prisão preventiva. Em prisão preventiva. E a pessoa fica presa lá 1 ano e meio, e ao final é absolvida. A despeito de tudo isso que eu estou lendo aqui. Ele o converte em prisão preventiva e ao final a pessoa fica presa 1 ano e meio e ao final é absolvida. Não sei se eu já falei, mas se falei, vale a pena repetir. Então, ele foi preso de forma legal? É igual o juiz pediu mandado de prisão num papel de pão. Ele tem competência, né? Mas ele não atendeu às formalidades processuais. Esse mandado de prisão ele pode ser recusado, seu cumprimento. Então vamos dar continuidade. Ele tem que receber o auto da prisão em flagrante para controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Ele vai exercer o controle da legalidade da prisão. E o artigo 310, o que diz? Aqui o artigo 310. Após receber o auto da prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, o primeiro dever dele, deverá é dever, relaxar a prisão ilegal. O que ele faz? Ele pula para o segundo e converte a prisão em flagrante. Como ele consegue colher todas aquelas informações sobre o indivíduo para decretar uma prisão em flagrante, isso aí só o juiz mesmo pode esclarecer. Porque não houve nenhuma investigação, não tem nenhuma testemunha, não tem nada, o procedimento é ilegal, mesmo assim ele converte em prisão em flagrante. E essa pessoa fica presa 1 ano e meio. E esse direito ao relaxamento da prisão também está aqui no inciso 65 do artigo 5º do direito das garantias do indivíduo, que diz a Constituição, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. De tudo que falamos aqui, mostramos na legislação, recentemente,
o STF veio dizer que esse comportamento é inadequado. O magistrado não pode decretar a prisão provisória em cima de prisão em flagrante que não observe a disposição da lei. Mas olha que situação. Foi necessário que o STF se manifestasse sobre isto, quando a legislação é clara. Se isso vem ocorrendo rotineiramente junto ao Poder Judiciário, quantos inocentes permaneceram presos por mais de ano? Vítimas de uma prisão arbitrária, de uma prisão ilegal. E ela é ilegal e arbitrária desde o nascimento, porque o ato administrativo exige servidor competente, e essa competência decorre da lei, e da lei maior, que é a Constituição. Nós temos visto aí, infelizmente, muitas situações em que a nossa Constituição não é respeitada. Ela é violada. É ignorada. É necessário que o STF tenha que se manifestar sobre isso? É a pergunta que fica. E aqueles que foram vítimas dessas situações esdrúxulas, como estão? E aqueles que praticaram, responderam? Ou foram promovidos com louvor? Isso é muito triste, é muito ruim ver a situação na área de segurança pública por que passa o Brasil. A Constituição traz um projeto de segurança pública pronto, mas ele está sendo totalmente esquartejado. Cada um busca fazer aquilo que quer. E através das ações repetidas, mesmo ao arrepio da lei, tem conseguido sucesso em trazer essas competências para si. Por quê? Não sei. Muito bem. Essas prisões em flagrante por tráfico de entorpecentes, nessa circunstância que nós exemplificamos aqui, elas servem para fazer estatística. Mas quantos presos, traficantes foram absolvidos e não consta nenhuma estatística deste número de absolvições? Se você fizer uma enquete nos presídios, você vai ver que grande parte, se não a maioria, mas quase a maioria, dos presos são por tráfico de droga. Presos provisórios. E o número de absolvições desses presos provisórios? Por que os órgãos responsáveis, os órgãos de pesquisas, não fazem a estatística sobre esta situação por que passa o povo brasileiro, especialmente da periferia, das comunidades antigamente denominadas de favelas? Isso é grave. Isso tende a se agravar dia a dia e mais. Gostaria de mais de uma vez de solicitar àqueles que estão nos assistindo
e se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos se acha que deva, se gostou do vídeo. É um vídeo simples, não tem muitos recursos de gravação e compartilhe e esqueci. E comente. Muito obrigado a todos e até a próxima.